Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo, com minha apresentação, Amanda de Oliveira e a Divanira Aguiar. E no programa de hoje, o assunto vai ser direito imobiliário. De segunda a sexta, neste mesmo horário, estamos aqui e falamos sobre diversas áreas do direito, dentre elas família e previdenciário, além de empreendedorismo, saúde, entre outras. Então, no Papo Imobiliário, o tema é a adjudicação compulsória extrajudicial. Quem vai trazer o esclarecimento sobre este tema, o nosso convidado é o Dr. Edmar da Costa Jacques. Muito obrigado pela presença aqui no programa. Boa noite a todos, telespectadores. Boa noite, Amanda, Evanir. É um prazer estar aqui no Papo Certo para trazer alguns esclarecimentos sobre a adjudicação compulsória extrajudicial. É um nome complicado, mas vamos tentar simplificar para que o pessoal entenda em casa. Vamos descomplicar, então. Seja muito bem-vindo, doutor Edmar. Obrigado. E você de casa que já nos assiste, participe do Papo Certo. Salve o número do nosso WhatsApp e envie a sua mensagem. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Viram como foi bem rapidinho? E não se esqueçam que o Papo Certo também está sendo transmitido simultaneamente pelo YouTube e também pelo Facebook. E através dessas plataformas vocês podem assistir e também compartilhar. Doutor Edmar, para começarmos nosso programa de hoje, o que significa a adjudicação compulsória extrajudicial? Bom, a adjudicação é mais ou menos no sentido de trazer a propriedade, conferir a propriedade a si ou a outrem, né? Então, e o compulsório é quando tem a ideia de forçado, contra a vontade do vendedor, daquele que deveria ter entregue a propriedade, ter outorgado a escritura, né? E o mecanismo extrajudicial é no sentido de cartorário, não precisar necessariamente passar pela esfera judicial. Então, traduzindo isso para um português mais claro, uma linguagem mais coloquial, a adjudicação teria este viés, essa é a conotação do Instituto, né? E, doutor Edmar, para que serve, então, esse procedimento? Esse procedimento, ele é uma das formas relativamente nova, né, de conferir a propriedade do imóvel àquele que teria a promessa de compra e venda, o que seria o comprador. Então, essa é uma das figuras para trazer a propriedade para esta pessoa que teria feito o negócio jurídico da compra. Seria uma garantia de que outra pessoa não vai até o cartório, né, e fazer a transferência daquele imóvel que foi fruto de uma negociação, seja transferido para uma terceira, que nos dias de hoje é muito comum, né? Casos aí de fraudes, enfim, que alguém vai lá e negocia o mesmo imóvel para mais de uma pessoa. Seria nesse sentido, doutor? Digamos que sim e não. Tentarei explicar. Se, por exemplo, a pessoa firma um contrato de promessa de compra e venda, né, com algum proprietário de um imóvel e não registra esse contrato de promessa de compra e venda no registro de imóveis, corre-se o risco de que este imóvel seja vendido para mais de uma pessoa. Então, o Instituto, na verdade, ele não blinda necessariamente
essa situação de que a pessoa possa vender para mais de um comprador o mesmo imóvel. Mas aquele o registro, que está comprando pode consultar a matrícula e ver se já não está adjudicado. Isso. Ele pode... É que a adjudicação ela é um passo seguinte, né? Por exemplo, o comprador vai até o proprietário de um imóvel e firma um contrato de promessa de compra e venda em algumas parcelas, talvez, ou um pagamento numa data futura. E aí esse pagamento ele se efetiva dali a alguns meses ou anos. E nesse ínterim, se eventualmente ele não averbou esse contrato de promessa de compra e venda no registro de imóveis, corre o risco de que esse imóvel possa ser vendido para uma outra pessoa também. Então, aí cria-se um imbróglio jurídico futuro. A adjudicação, ela é um passo seguinte, é para forçar esse vendedor, esse promitente vendedor, a que outorgue a escritura. Se ele não faz isso de modo voluntário, surge a figura da adjudicação compulsória, onde o comprador vai ter que ter o contrato de promessa de compra e venda, por um lado. Por outro lado, ele vai ter que ter a prova da quitação desse contrato, de que pagou o preço. E aí, a negativa desse vendedor, promitente vendedor, em outorgar a escritura. Com base nessas premissas é que ele vai iniciar o procedimento extrajudicial de adjudicação compulsória. Excelente. E essa modalidade ela é nova no Brasil, porque a adjudicação ela é conhecida, mas a extrajudicial... A adjudicação compulsória judicial ela existe desde 1973. Então, é uma presença no nosso ordenamento jurídico bastante antiga. Mas, em 2022, com a Lei 14.382 de 2022, ali por junho, ela entrou em vigor, então. Faz um ano aproximadamente, ela trouxe a possibilidade de que essa figura seja discutida na esfera extrajudicial. Com isso, se ganha tempo, em alguns casos até custo, né? Porque uma adjudicação judicial, ela pode demorar até anos, às vezes, 3, 5 anos, né? E ao passo que a extrajudicial, ela encurta bastante esse tempo de tramitação. Uma modalidade talvez pouco conhecida. De quem trabalha aí no direito imobiliário. Muitos cartórios até, Ivanir, eles não têm uma clareza de procedimentos ainda na prática, porque é um procedimento novo. Então, saíram orientações, resoluções do CNJ, trazendo melhor fluidez para o procedimento interno, como é que são os tratos do procedimento. Então, alguns cartórios já estão mais avançados na implementação da figura. Outros cartórios ainda estão buscando uma implementação de procedimentos internos, né? Mas, por ser uma figura nova, acreditamos que ela veio para realmente resolver esse imbróglio jurídico de uma forma mais ágil. E, doutor Edmar, por exemplo, se eu tenho um imóvel para ser transferido, como eu vou saber se eu posso, então, usar esse procedimento? Nem todos os imóveis vão conseguir ter a figura da transferência da propriedade através da adjudicação compulsória extrajudicial. Como eu até referi há pouco, nós temos algumas premissas a serem respeitadas e observadas. Uma delas é existir um contrato de promessa de compra e venda anterior. Registrado em cartório. Não precisa ter o registro. Até tinha uma ideia inicial de que era necessário o registro, mas essa própria lei que trouxe essa inovação da extrajudicial, né, ela traz ali a implementação de que esse registro ele não precisa ter sido feito no cartório. Ele pode ter ali assinatura de 2 testemunhas, pode ter outras formas de comprovação dessa promessa de compra e venda. E muitos cartórios, eles são mais flexíveis na aferição desses requisitos, né? Então, bastaria o contrato de promessa de compra e venda, assinatura de 2 testemunhas, né? E, por outro lado, para identificar se o teu imóvel pode ou não ser objeto de uma adjudicação extrajudicial, tem que se ter a prova da quitação desse valor. E a prova da quitação, ela pode vir por um recibo com valor recebido em espécie, daqui a pouco pode vir por uma microfilmagem do cheque e a comprovação de que ele foi quitado, né, de que ele foi compensado, uma TED bancária, enfim, diversos elementos podem trazer essa segurança de que houve a quitação daquele contrato. Com base nessas 2 premissas e uma terceira, que é esse imóvel ele tem que ter uma matrícula ou uma transcrição prévia. O que é isso? A matrícula é o próprio imóvel existente lá no registro de imóveis, já desmembrado, existente, delimitado. E se ele for muito antigo, essa extração de transcrição, se for anterior a 76, por exemplo, é possível que a gente busque a existência desse imóvel também em livros de transcrição.
Lá nos cartórios de registro de imóveis, existem as duas figuras, né? Se for muito antigo, pode estar no livro de transcrição, e aí o cartório vai ter até 5 dias para poder expedir uma certidão de transcrição que supriria a matrícula, ou então uma cópia da matrícula atualizada para poder aparelhar esse procedimento também junto com o contrato de promessa de compra e venda, com a quitação e com a transcrição ou a matrícula, a gente pode iniciar esse procedimento de adjudicação extrajudicial compulsória. E tem um tempo médio, assim, entre dar a entrada com a papelada e tudo ficar prontinho? Essa é uma pergunta de difícil resolução, de difícil resposta, né? Cada caso é um caso, né, doutor? É um caso, isso. Porque o procedimento de regularização do imóvel através da adjudicação, ainda que cartorário, ele é praticamente a imitação de um processo judicial dentro da esfera do registro de imóveis. Muito semelhante. Ele vai ter uma petição inicial, um requerimento que vai ter que atender a alguns requisitos, ele vai ter que vir aparelhado com a documentação. O registro de imóveis, ele vai aferir os requisitos mínimos ali, vai expedir as notificações para esse promitente vendedor, para que ele se manifeste se tem ou não interesse. Então, ele vai ter todo o desenrolar dentro do registro de imóveis. Em alguma fase, ele vai ter que sair do registro de imóveis, num estágio mais avançado, e ir até o cartório de registro civil para fazer uma ata notarial, que vai aparelhar também. Vai ter que ser buscada uma guia de ITBI e avaliação do valor. Mas ainda assim é mais rápido que a justiça. É mais rápido. Estima-se que o prazo pode durar 3, 5, 6 meses, né? É rápido. Ao passo que uma ação judicial leva anos. Nossa, pode levar é rápido. 5 anos. E, doutor, a adjudicação compulsória extrajudicial, ela pode ser utilizada para regularizar qualquer imóvel? Não, nem todo imóvel. Em alguns casos, Ivanir, nós vamos ter um imóvel que daqui a pouco não tem a matrícula e nem a transcrição. E aí, por mais que tu tenha uma promessa de compra e venda e cessão de direitos, de posse ou algo do gênero, tu não vai ter alguns dos requisitos que são necessários. E aí a via a buscar seria daqui a pouco um uso capião, extrajudicial ou judicial, a depender dos requisitos, tempo de posse, né? Doutor, por que é necessária a recusa ou impedimento de uma das partes? Porque se não há a recusa do vendedor ou do promitente vendedor, por assim dizer, não tem o porquê tu fazer um procedimento compulsório, né? O próprio nome diz, para ser compulsório ela tem que ser contra a vontade, tem que ser forçado. Se tu não tem a recusa, o próprio cartório, daqui a pouco, lá o de registro de imóveis, quando ele inicia o procedimento, ele notifica o promitente vendedor não se opõe, ou ele vai lá e diz que não tem oposição, na hora o procedimento cessa e o próprio cartório, o registral, vai determinar que tu leve aquilo para fazer a outorga de escritura de um modo convencional, né? Muito bem. E se a parte notificada ele comparecer e dizer que não concorda com a adjudicação? Esse é um problema que pode ocorrer. Se isso ocorre, o procedimento de adjudicação extrajudicial, ele cessa, né? A jurisdição do registral, do oficial do registro, ele não vai ter como avançar porque há um litígio. Então, desse modo, vai ter que levar a discussão para a esfera judicial e debater lá a quem assiste direito, se houve algum problema na quitação, algum problema de cadeia sucessória, algo que tenha ocorrido de errado no fluxo do contrato de promessa de compra e venda, né? E no caso, doutor, o que acontece se a parte notificada não comparecer ao cartório dentro desse prazo? Esse é um dos cenários ideais, né? Então é bom. Se isso ocorre, digamos que é feita a notificação pessoal ou por edital do promitente vendedor e nem ele, nem os herdeiros dele ou um representante legal comparece no cartório para se manifestar contrariamente ou a favor. Se isso ocorre, superado o prazo do edital, o procedimento vai adiante e a tendência de que ao final saia a carta de registro lá para poder fazer a averbação desse imóvel. Então essa notificação, então, ela é por edital? Ela pode ser pessoal, se tu souber onde está o endereço. Exatamente a pergunta que eu ia fazer. Se eu não tenho o endereço, então, da outra parte, como que ocorre a adjudicação extrajudicial? Ela pode ocorrer por edital. O edital ele é relativamente simples para ocorrer na esfera do cartório de registro de imóveis. Ele custa geralmente R$50, é um valor quase irrisório, mas para que se chegue nessa fase, tu vai ter que comprovar, enquanto requerente do registro da adjudicação, tu vai ter que comprovar que tu esgotou os meios que tu tinhas.
daqui a pouco que tu indicou os endereços que tinham no próprio contrato de promessa de compra e venda. Se tem um contrato de compra e venda, o endereço não seria aquele? Isso, tu vai iniciar para uma tentativa de notificação naquele endereço. Se tu não consegue, tu vai diligenciar em outras formas de acesso que tu tenhas, alguns órgãos de praxe, se tu tiver algum acesso de diligência. E aí, esgotando os meios de encontrar a pessoa, ou se eventualmente ela é falecida e tu não encontra os herdeiros, tu vai ter que fazer também uma certificação disso, fazer um termo de declaração registrado em cartório, de que tu na vizinhança perguntou onde é que estava a pessoa, se sabe do endereço ou não, do paradeiro, né? Esses elementos vão trazer para o registral lá do registro de imóveis a segurança de que tu tentou e esgotou, tipo né? de provas normalmente acontece muito na justiça. Sim. E o senhor está trazendo aqui para nós novas situações via cartório. Que é uma novidade isso, né? É uma novidade. Tipo de prova que normalmente se apresenta via judicial. O senhor está trazendo que administrativamente também é possível. É possível fazer. Nós temos cartórios na região, não sei se eu posso mencionar o nome de cartórios. Claro. Mas nós temos, por exemplo, o cartório de Viamão, onde o Dr. Guilherme Pinho, ele tem feito todo um trabalho de estruturação cartorário. E o cartório ele tem uma estrutura tão boa quanto uma vara judicial ou até melhor, em termos de aparato de servidores, de fluxograma de trabalho, né? Então, hoje em dia, eu acho que o legislador se advertiu de que os cartórios estão, até em algum grau, melhor aparelhados e com possibilidade de entregar um serviço mais ágil e de melhor eficácia até em muitos casos, né, do que a estrutura civil. O sistema judicial. Isso, o sistema judicial acaba às vezes travando um pouco o procedimento e eu acho que a opção do legislador foi delegar isso com maior segurança aos cartórios. Excelente. Perfeito. Chegamos no finalzinho então do nosso primeiro bloco. Então logo voltamos para falar também sobre as vantagens da adjudicação compulsória extrajudicial. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. 12. Viram como foi bem rapidinho? Eu quero aproveitar e te convidar para nos seguir nas redes sociais e também te lembrar que o nosso programa ele é transmitido nos principais canais digitais e também pela rede Litoral de televisão, através do canal 6 da NET Litoral. Doutor Edmar, dando continuidade ao papo certo de hoje, qual é a vantagem de se fazer este procedimento diretamente no cartório e não através de uma ação judicial? O procedimento cartorário ele vai trazer uma agilidade, né, e uma entrega mais rápida da propriedade ali, uma segurança maior para o próprio promitente comprador, né? A esfera judicial, ela até pode trazer alguma vantagem para aquele caso de uma pessoa que queira buscar uma assistência judiciária gratuita, daqui a pouco uma isenção de algumas taxas, de alguns emolumentos, né? O procedimento judicial ele pode ser de menor custo, né? O custeio de taxas e emolumentos vai diminuir se a pessoa tiver os requisitos para uma assistência judiciária gratuita. Interessante isso que o senhor trouxe, né? Porque se imagina que fazendo via cartório, sem necessidade de ingresso na justiça, se fosse o inverso, no cartório tivesse um custo menor, mas no cartório não tem como abrir mão das taxas em geral. E já na justiça a assistência judiciária gratuita teria uma vantagem da justiça em detrimento à agilidade que o cartório oferece. Isso, é porque no procedimento extrajudicial nós vamos ter uma série de taxas, por exemplo, primeiro os emolumentos do próprio registro de imóveis, que vai ter um orçamento que vai ser passado logo no início do procedimento. Depois nós vamos ter ali a questão da cobrança, eventualmente, de edital, se for necessário. A ata notarial, que é um dos procedimentos indispensável, ela também tem um certo custo, algumas famílias, por vezes, não vão ter como absorver. Então, o próprio imposto, o ITBI, também é uma variável que pesa, né?
e aí nem todos vão ter direito. Algumas cidades até permitem que se tenha uma isenção parcial de 50% de ITBI, de acordo com a lei local, ou algum valor intermediário, né? Mas, grosso modo, na esfera extrajudicial, tu não vai ter esses benefícios. Então, quem tem um maior poder aquisitivo, de regra, opta pelo tempo menor de tramitação e opta pela esfera extrajudicial. Na esfera judicial, aqueles que se enquadram no benefício da assistência judicial gratuita podem buscar esse mecanismo para terem um ônus menor, né? Eu tenho uma pergunta para ti agora que eu acho que vai ser bem esclarecedora para quem está nos assistindo, né? E o uso capião, existe alguma semelhança, então, com a adjudicação? Na verdade, são requisitos e premissas diversos, né? Podemos ter casos em que caiba exclusivamente o uso capião, extrajudicial ou judicial, que é, por exemplo, quando tu não tem a matrícula do imóvel ou transcrição. Tu vai ter que fazer a constituição disso, vai ter que delimitar, fazer um mapeamento topográfico, um levantamento de algumas delimitações, para a partir daí tu constituir a prova da posse, do período de posse e poder extrair ao final, né, uma matrícula, uma aquisição de propriedade daquele imóvel. A adjudicação, ela parte da premissa, como nós falamos, de que já tenha que haver esse registro desse imóvel, seja numa transcrição, seja numa matrícula já existente, né? Então, são alguns requisitos um pouco diversos. Mas podemos sim ter casos, daqui a pouco, em que o imóvel ele é registrado, ele tem matrícula, mas não temos a comprovação da quitação, ou não temos o contrato de promessa de compra e venda, se perdeu um pouco da cadeia sucessória, não se sabe quem vendeu para quem, aí tu vai ter que optar por uso capião. Eu vou aproveitar e te perguntar, e quais são os documentos ou trâmites necessários para se fazer o uso capião? O uso capião, ele vai depender muito, a gente vai acabar fugindo um pouco daqui a pouco do tema. Mas de uma forma simples, assim. De um programa todo pra só para falar sobre ele. Mas a gente vai ter uma série de uso capiões, né? Usos especiais, os extraordinários, né? Vai ter tempos de posse ali, de acordo com o tamanho do imóvel, se a pessoa tem apenas um imóvel ou mais de um imóvel. Então, uma série de requisitos vão impactar para que a gente possa aferir, daqui a pouco ter a prova do justo título da boa-fé, que é um princípio de prova, né? De que há alguma relação jurídica que trouxe aquele imóvel até você, que não foi uma invasão, que não foi uma ocupação. Então, tem uma série de coisas que vão ser aferidas para que se chegue à conclusão de ser ou não cabível o uso capião, judicial ou extrajudicial, né? Perfeito. E qual dos dois regimes é o mais vantajoso, doutor? Se for analisar o requisito tempo, eu diria que, podendo optar, a adjudicação é mais célere ainda do que o uso capião, judicial ou extrajudicial, né? Mas se for analisar o quesito custos, o uso capião vai ter um benefício, que é não ter o custo do ITBI. E o custo do ITBI, dependendo do valor do imóvel, da região em que ele se encontra, cada cidade vai ter uma legislação, ele pode variar de 2% a 5% do valor do imóvel. Cidades como Canoas, Porto Alegre, é em torno de 3% o valor do imóvel, né? Se for um imóvel bastante bem avaliado, um imóvel grande, bem localizado, ele pode ter um impacto significativo do custo do ITBI. E aí já no uso capião a gente não teria esse custo do ITBI. Não teria. Doutor, quais são as causas mais comuns que levam, então, à necessidade de recorrer à adjudicação? Os casos mais comuns são quando, eventualmente, há a morte do promitente vendedor, é um dos casos mais corriqueiros, né? Ou essa pessoa acaba perdendo a capacidade civil de praticar os próprios atos, e aí tu não consegue, junto ao representante, o reconhecimento da relação jurídica. E tinha acontecido antes dele... Isso, dele se tornar incapaz. Então, tem N situações que podem trazer a necessidade de que se faça uma adjudicação. Em outros casos, a pessoa muda de cidade, muda de localidade, acha que firmou o contrato de promessa de compra e venda, quitou o valor, não precisa mais ter obrigações com aquele imóvel, né? E não fez a outorga da escritura. E não se consegue acesso, não se consegue localizar a pessoa. Então, diversas situações podem levar à necessidade de fazer o procedimento. Muito bem. E a adjudicação compulsória extrajudicial, ela pode ser realizada em qualquer cartório?
Não pode ser realizado em qualquer cartório. Até a gente dialoga entre advogados, né, que existem cartórios que são um pouco mais céleres e assim como o inventário, por exemplo, tu acaba escolhendo o cartório daqui a pouco que tu quer fazer o procedimento do inventário extrajudicial lá no cartório de registro civil. Né? Na situação da adjudicação compulsória, tu não tem esse poder de escolha. Ele tem que ser feito no cartório em que há a circunscrição de registro daquele imóvel. Porque é lá nesse cartório que aquele oficial registral vai ter toda a cadeia sucessória de averbação ou de transcrição deste imóvel. Não pode um outro oficial registral de outra comarca versar ou atestar sobre a idoneidade ou cadeia sucessória de um imóvel que não está na sua circunscrição. Né? O primeiro procedimento aí é localizar o cartório de registro imóvel daquela região. Isso. Se houver, por exemplo, numa cidade, mais de um cartório de registro de imóveis, em cidades muito grandes, né, em outros estados, São Paulo, por exemplo, enfim, aí tu vai ter que ver o regional mais adequado para que tu possa te direcionar. Doutor, e quem pode requerer, então, a adjudicação compulsória extrajudicial? A adjudicação compulsória ela pode ser requerida tanto pelo próprio promitente comprador, quanto também ela pode ser requerida pelos seus herdeiros, né, ou cessionários. Daqui a pouco tu fez uma cessão de direitos, tu comprou um imóvel, adquiriu um imóvel e fez a cessão de direitos dessa promessa de compra e venda para terceiros. E aí, ao falecimento dessa pessoa que fez a cessão de direitos e não se localiza o próprio promitente vendedor, esses cessionários e também o herdeiro desse promitente comprador, eles têm essa legitimidade para poder propor o procedimento. E para quem vai requerer, doutor, qual é a lista de documentos, então, necessárias? Do passo a passo, realmente, assim, pode calmamente passar para a gente, porque de repente alguém em casa já quer aproveitar e anotar, né? Isso. O primeiro elemento para que tu consiga fazer o requerimento é tu buscar o contrato de promessa de compra e venda ou a cadeia sucessória dessa promessa de compra e venda, o que aconteceu depois, até o momento atual. Isso tem que estar bem delimitado, bem desenhado. Se eu falar cadeia sucessória, se houve um falecimento, os seus herdeiros vão fazer o encaminhamento. Ou se daqui a pouco tu fez a cessão de direitos dessa promessa de compra e venda para terceiros e aí ocorreram mais de uma ou mais sucessões de direitos, daqui a pouco ao longo dos anos, esse toda imóvel a prova acabou passando... desde a origem daquela venda. O cartório do registro de imóveis ele vai ter que ter como identificar toda essa cadeia sucessória. Então tu tem que levar tudo isso a conhecimento do oficial registral. Leia-se, né? Então, levar todos os documentos desde inclusive os separados, divorciados, todos. Tudo. Tem que levar os documentos pessoais, se houve casamento, tu vai ter que declarar qual é a tua situação atual, se tu era casado antes, quando tu fez promessa de compra e venda, e agora... atualizadas. Tudo atualizado, né? As certidões, elas valem de regra 30 dias, então quando tu for propor o requerimento, tu vai ter que fazer a proposição com todos os documentos já atualizados, né? E aí, junto com isso, a comprovação da quitação, de alguma forma, e buscar no registro de imóveis se há transcrição ou a matrícula desse imóvel. Esses são os 3 básicos iniciais documentos, né? A partir dali, no procedimento, alguns outros vão sendo requeridos pelo cartório e aí tu vai ter que ir aparelhando esse procedimento. Muito bem. E, doutor, esclareça para nós, pelo fato de não ser um procedimento judicial, é possível fazer sem assistência de um advogado? Não é possível. Tanto a adjudicação compulsória extrajudicial, quanto judicial, usos capiões, judicial ou extrajudicial, o próprio inventário também, né? São procedimentos que eles passam pela necessidade de contratar um advogado, né? Não há como fazer sem ter a fiscalização, a avaliação de um advogado. Nós vimos aqui pela quantidade de documentos, provas, certidões, e não fazer nenhuma bobagem. Sim. Não dá para se arriscar, né? Exatamente, que eu ia comentar sobre isso, porque assim, tem risco de dar errado, doutor? Ele na verdade, assim, tu vai ter toda uma supervisão do oficial de registros, né? E ele vai te fazendo notas de exigência, vai te exigindo documentos, complementação de dados. Então, claro, um advogado, ele vai ter a expertise para poder entender o que são essas notas explicativas, o que são os documentos necessários. Acho que por isso que o legislador até vetou que as pessoas pudessem automaticamente fazer sem a presença de um profissional. Perfeito, então. Doutor Edmar, quero te agradecer muito a tua presença aqui no Papo Certo.
Eu que agradeço, né? Fico à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento, e foi um prazer compartilhar a bancada com o Ivanir e com a Amanda. Obrigada. Bem, e lá no YouTube você também pode assistir o programa na íntegra pelo canal do Papo Certo. E na segunda-feira, neste mesmo horário, estaremos aqui e esperamos todos vocês. Até lá!